Hoje nós vamos falar sobre o tema paz. Quem nos conta é João no capítulo 14, versículo 27, Jesus que nos fala: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Muito bem, e eu quero começar com uma frase, uma letrinha, um pedacinho de uma letra de uma música a música se chama Eu Vou Vencer, e o CD é Pra Me Alegrar, de Ludmila Ferber. Ela diz assim: quando eu entro em tua presença, o meu mundo se desfaz. As minhas noites têm o brilho e a cor da tua paz. Essa letra é muito significativa, né? Porque mesmo que estejamos atravessando guerras internas, que estejamos passando por noites, quando a gente entra na presença de Jesus, como ela diz, o mundo, o medo se desfaz e aquela noite começa a ter o brilho e a cor da paz de Jesus. Essa, né, que nós vamos falar hoje, que é diferente da paz do mundo. Mas eu queria começar para nós começarmos a ter um entendimento no mesmo João, no capítulo 20, no versículo 11. Vamos lá. Maria, entretanto, ela permanecia junto à entrada do túmulo, chorando muito. Enquanto ela chorava, ela baixou, olhou para dentro do túmulo e aí ela viu dois anjos. Estavam vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um estava à cabeceira e o outro sentado aos pés. Então esses anjos perguntaram a ela: mulher, por que choras? E aí Maria de Magdala responde: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Tendo dito isto, ela voltou-se para trás e ela viu Jesus em pé, mas ela não o reconheceu. E aí Jesus pergunta para ela a mesma pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo, né, que ele era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasse, diz-me onde puseste e eu o levarei. Quando nós estamos com uma força imensa, a gente nem mede, né, se a gente tem capacidade ou não, né? Imagina Maria de Magdala carregando Jesus no colo, né? Mas o amor dela era tão grande, a mudança que ele fez nela era tão grande que ela não mediu esforços, né? Nem pensou se ela poderia ou não carregar mesmo Jesus nos braços, né? Mas esse é um dos fatos mais intrigantes do Evangelho. Nos conta Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a primeira visita de Jesus. E aí ele fala: por que Jesus, o Divino Mestre, né, diante de tantas pessoas mais próximas do que ele surgiu primeiro diante dos olhos de Madalena? Por que ela não apareceu diante dos discípulos ou da sua mãe, que tem um coração abnegado? Por que não apresentou-se primeiro a ela e sim a Madalena? Refletindo mais profundamente, né, diz Emmanuel que ninguém fez tanta guerra dentro de si, tanta violência em si mesmo, para surgir a Jesus, né, para seguir a Jesus, como Maria de Magdala o fez. Ele diz que nem Paulo de Tarso, né, o apóstolo dos gentios, ele era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Enquanto que Madalena, diz ele, conhecia o amargo hábito, aqueles hábitos difíceis de serem, né, extirpados. E aí conta que ela vivia num importante centro agrícola, pesqueiro e comercial. Vamos dizer que era um centro tipo São Paulo, sei lá. E era chamado Megidel. Esse local era localizado ali no sul da planície de Genezaré, nas praias do Mar da Galileia. Localizada ali no sul da planície, lá no sul. E aí encontra naquele momento, né, o Rabi, o nosso doce Rabi da Galileia. Nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 20. Ele diz assim: caminhava ela sobre as rosas rubras do desejo,
embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. Ela era uma mulher, uma jovem, formosa. Sua beleza lhe escravizara e tinha muitos admiradores. Os seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, ela era uma mulher perdida que teria que encontrar a lapidação na praça pública, como manda a lei de Moisés, né? Apedrejar até a morte. E ela vivia cheia de joias, flores raríssimas, banquetes suntuosos. Ah, mas seu espírito tinha fome e sede de amor, de paz verdadeira. E ao encontrar Jesus na casa de Simão Pedro, lá em Naim, ela se derramou aos pés do Mestre. Ela ungiu seus pés com o bálsamo perfumado do seu afeto. Sua vida mudara e o profeta Nazareno havia plantado na sua alma novos pensamentos. O convite do Mestre havia despertado nas suas fibras mais profundas, né, o amor verdadeiro, a paz verdadeira. Ela renunciou a tudo e após ouvir as palavras do Mestre naquela noite, palavras estas que eu convido vocês a lerem no livro Boa Nova, no capítulo 20, né? Fez uma mudança tão grande que fez com que o Mestre aparecesse primeiramente a ela. E isso nos deixa uma grande lição de que o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, o seu amor, né? Para todos nós que somos aprendizes, seguidores, que estamos ainda sedentos dessa paz, mas que vem sempre quando nós nos permitirmos experienciar essa luz acendendo nos caminhos das nossas noites escuras. Quando nós começamos a colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E isso nos liberta da escravidão que nós mesmos deliberadamente aprisionamos-nos. Sim, o caminho da paz, a qual o Mestre nos apresentou, ele é um caminho estreito, longo e íngreme. Não é simples, não é fácil. Muitos perigos vão acontecendo ao longo desse caminho. Convites para que nós nos desanimemos, né, de percorrê-lo. Muitas vezes vão partir de pessoas mais próximas, aquelas que a gente menos esperava, né? Quantas vezes nós estamos determinados, acordamos, né? Hoje eu vou ter um dia de paz, vou colocar o amor como o ponto mais importante na minha vida, mas aí uma pessoa da nossa família, né, fala algo pra gente que a gente não gosta, que magoa, que é talvez, né, uma ingratidão, seja injusto, né? O que acontece? Das pessoas que a gente menos espera, é aquela paz vai por água abaixo, né? Às vezes vantagens materiais que a gente nunca pensava em ter, elas são oferecidas de uma hora para outra. Argumentos de toda espécie vão buscar a gente lá onde a gente estiver para tentar convencer que esse tamanho esforço é inteiramente inútil. Por isso, gente, sem determinação, sem coragem, não há quem consiga romper com o passado. Vamos repetir. Sem determinação, sem coragem, não há quem consiga romper com o passado, caminhando em direção ao futuro. Diz Divaldo Pereira Franco que não há atitudes irreparáveis, há atitudes não repetíveis. Então, hoje nós estamos sendo convidados a ressuscitar, ressurgir, trazer de novo à nossa vida aquilo que está dormindo por muito tempo lá na nossa alma, através das idas e vindas, o amor verdadeiro, a paz verdadeira. Maria de Magdala, ela compreendeu. Conta-se que após, né, Jesus desencarnar, ela manteve-o vivo dentro de si. Dizem que ela ia todas as tardes na praia e levava os leprosos, porque os leprosos não podiam chegar à cidade. E eles tinham ido para tentar pedir a Jesus que o curasse. E ela estava lá
ela disse, não, ele já não se encontra entre nós. Mas ela começou a contar, né? Aquele momento, aqueles tempos que ela seguia Jesus, os ensinamentos de Jesus a esses leprosos, né? Ela trazia a eles esperança. Olhos sombrios, tristes, rostos ulcerados enchiam-se de alegria quando a luz do entendimento lhes tocava. Era o amor do Mestre, através dos lábios de Maria de Magdala. E assim como ela, somos nós convidados para que nós possamos edificar, construir o reino de Deus no nosso próprio coração. Esse processo é um processo lento, mas não deixemos de dar hoje mesmo o primeiro passo nesse processo. Renovação. Opor as tendências que nós temos ainda de natureza inferior. Nem que seja, gente, por 1 minuto por dia. Vamos resistir aos apelos, às sugestões negativas que se emergem do fundo do nosso coração e da nossa mente. A paz do Cristo é servir. A paz do Cristo é fazer o bem. Ele não disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é isso que nós estamos vendo hoje? A paz oferecida por Cristo às pessoas neste mundo, tanto enquanto Ele esteve aqui entre nós, como Ele ainda intercede por nós lá em cima no céu. É uma paz totalmente diferente daquela que a gente imagina, que a gente entende hoje. Ele mesmo diz que existe uma grande diferença entre a paz que o mundo oferece e a que Ele está trazendo para nós. Aqui, essa expressão mundo está se referindo à opinião geral, né? Ao consenso da maioria, que nem sempre o consenso da maioria é o melhor. A paz do mundo não é a de Deus. Elas não são iguais em essência. Tem um jornalista chamado Felipe Lemos que diz assim: a paz do mundo, como temos visto, são proclamadas em reuniões a portas fechadas, onde as nações passam até a dar as mãos como se fossem amigos, somente porque um pedaço de papel está assinado este acordo. A paz que Jesus nos trouxe não é necessariamente a ausência de conflitos, a ausência de problemas, a ausência de dissabores, de guerras internas, como travou Maria de Magdala. E também a ausência de combates externos que nós travamos diariamente. Ela é uma paz disponível 24 horas por dia para quem deseja tê-la. Viver com ela e transmiti-la às pessoas que estão ao nosso redor é, para nós, um benefício. É uma paz que tem capacidade de muitas vezes mostrar ânimo, mesmo diante dos percalços da nossa vida, diante de situações de crise. Isso não é simples, não é fácil, mas é uma paz que cada um pode desenvolver individualmente. E em sua experiência própria, quando nós colocamos o amor de Deus à nossa frente, acima de tudo, sabendo que tudo que nos acontece tem um motivo e sempre será o melhor para todos nós, a mim e as pessoas que caminham na minha estrada. Mesmo que nós venhamos a sofrer uma doença, perseguições, injustiças, difamações, essa paz do Mestre muda e transforma tudo à nossa volta. Não é, veja bem, a inexistência de guerras, mas é a força para sobreviver às guerras. A paz de Jesus nos faz fazer a autossuperação através de mudanças. Só que são mudanças individuais, não são mudanças nos outros, mas em nós mesmos. E isso faz a diferença total no ambiente do trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam. Gente, a tranquilidade coletiva depende, às vezes, 1 minuto de tolerância, um único gesto, ou uma única frase, ou quem sabe um único olhar. Um pequeno ato de amor pode dar ao nosso companheiro um novo modo de ver a sua própria vida.
Gente, isso é multiplicação. Mas é uma multiplicação silenciosa, sem alarde, sem pompa, sem prêmios nobéis de paz, mas principalmente, né, os efeitos são duradouros e sólidos. Então, busquemos a Deus, assim como Maria de Madalena, deixando ressurgir a paz do Mestre aonde ele nos deixou. Então, eu vou terminar com a frase que eu comecei da música Eu Vou Vencer. Quando entro em tua presença, Jesus, o meu mundo, o meu medo se desfaz e as minhas noites têm o brilho e a cor da tua paz. Abraços fraternos.